Bom dia, pessoal. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor a respeito da nossa vida no dia a dia, da importância dela nas circunstâncias, na nossa batalha espiritual, nos nossos anseios, em tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. A palavra, ela nos guia para o caminho que é Jesus. E quando seguimos esse caminho, quando entendemos, quando podemos usufruir de tudo aquilo que ela se revela a nós, nós teremos os dias, apesar das tribulações, firmados na rocha, apesar das circunstâncias, firmados na rocha, e nem o vento, nem a tempestade poderá nos tirar do lugar. Apesar da dor, apesar da alegria, apesar do contentamento, apesar da desilusão. Então eu quero passear com vocês pela palavra do Senhor, trazendo a vocês mais clareza. E eu oro ao Espírito Santo de Deus que Ele nos instrua em todas essas palavras, em todo esse versículo, para que a gente possa comer e beber e sairmos mais fortificados espiritualmente. Amém? Então eu quero começar falando de 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Ele fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo vai nos levar a entender a importância da palavra. Ela vai falar que ela é inspirada por Deus, então ela não é um livro comum, ela é um livro na qual o autor e criador de todas as coisas escreveu para que a gente pudesse ter uma vida espiritual crescente, podermos ter a nossa alma aquietada e possamos vencer tudo aquilo que ocorre durante o tempo nesta terra, para que a gente possa parecer mais com Cristo e andar segundo os seus caminhos. Então, como eu disse, ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, para que todos nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa palavra, este versículo, ele vai nos dar um fundamento de que na palavra de Deus nós vamos encontrar tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual e para nos tornarmos cada dia mais habilitados para toda boa obra, aquela obra que coopera com os planos do Senhor nessa terra. Mas no Salmo 119, 105, ele vai falar assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra do Senhor, ela não só me habilita para um plano eterno, como também ela me habilita para andar aqui nessa terra. Ela vai iluminar o meu caminho. Ela vai mostrar um caminho para mim. A palavra, ela vai abrir os meus olhos. Ela vai me dar mais entendimento. E por isso, eu vou poder andar sendo zelosa, cuidadosa, vigilante e andando nos passos de Jesus Cristo. Em Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Pessoal, como é importante conhecermos a palavra. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz em tudo que ela diz. Ela não é como um livro normal, que a gente sabe a história, conta para os outros. Não, ela produz a vida. A palavra, ela é viva porque ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de nos edificar. Ela tem o poder de nos constranger. Ela tem o poder de nos levar ao arrependimento. Então, a palavra, ela tem um fim completo. E ela é eficaz, porque ela consegue dividir a alma do espírito. Ai, irmãos e irmãs, o quanto é necessário para a nossa vida aquietar a nossa alma e vivificar o nosso espírito. E nós sabemos que isso é obra do Espírito Santo, juntamente com a palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu me vejo e mais eu conheço ao Senhor. Aí eu deixo de ser levada pelas minhas emoções, pelas influências e tradições, e começo a ser levada pela verdade, que verdadeiramente nos liberta, que verdadeiramente nos põe no caminho. Como é precioso, irmãos e irmãs, termos o nosso tempo precioso com o Senhor, degustando dessa palavra, contemplando essa palavra, buscando viver diariamente aquilo que a palavra revela a cada dia, para que a gente possa discernir os pensamentos, se esses pensamentos são meus ou se esses pensamentos são do alto. Se isso que eu tenho entendido é um propósito do Pai ou um propósito do meu coração. Isso vai me salvar de tantos problemas, irmãos e irmãs. Isso vai ser uma âncora firmada na rocha que é Cristo. Por isso, ela é tão importante que cada um de nós possa ganhar essa verdade no coração. Sermos despertados dia a dia a comer e comer da palavra, para que possamos crescer saudáveis espiritualmente e, lógico, consequentemente, termos vida nesta terra, desapegada de tudo aquilo que é fumaça, que é vento, que é engano. João fala assim, no capítulo 17 e versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando vamos buscando a palavra, vamos entendendo, sendo diligentes com ela, buscando mesmo, orando para que o Senhor se revele, ela vai nos santificando, porque ela é a verdade. Ela vai trazer para nós um prumo verdadeiro, não ilusões, não coisas que são levadas pelas circunstâncias, mas um prumo reto, fiel, e vamos sendo santificados e libertos de todo engano. Em Efésios 6, no versículo 17 e 18, ele fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é uma arma na nossa mão, porque ela vai nos ajudar a nos defendermos e também a nos atacar, a também atacarmos na verdade. Porque a palavra,
ela vai nos ajudar em todas as coisas. Veio uma sugestão, veio um convite, veio uma exortação. A palavra é o prumo. Quero falar qualquer coisa com alguém, aconselhar, conversar, fazer negócio, não importa, irmãos. A palavra é o prumo. O que está na palavra é a arma para a nossa vitória. E, consequentemente, em Tiago 1:22 vai falar assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu não posso só ler a palavra por ler, ou ouvi-la por ouvir. Eu tenho que me tornar praticante daquilo que eu tenho ouvido. Eu tenho que tornar praticante daquilo que ela tem nos ensinado, nos encorajado, nos exortado, nos alegrado. É isso que vai fazer com que eu tenha uma vida parecida com Jesus, uma vida desapegada do que não é verdade. E quando eu ouço ou leio e não pratico, a primeira pessoa que é enganada sou eu mesma. Por quê? Porque eu vou estar ouvindo, lendo, de repente até falando verdades que não são vida na minha vida. Então, quando eu passar por circunstâncias, o que vai acontecer? Eu vou ser derrubada, porque ela não está alicerçada no meu coração. Ela é apenas conhecimento. Ela não dominou a minha mente e o meu coração. Então, a palavra se torna letras comuns que não vão fazer diferença na minha vida. Mas quando eu permito ela trabalhar o meu interior, ela dividir a minha alma do meu espírito, ela me constranger das coisas que eu achava que era certo e agora eu estou vendo que não é, ela começa a produzir em mim uma nova vida, uma vida genuína, uma vida que vai fazer com que a hora que aparecer qualquer circunstância difícil ou fácil, ela vai ser o meu prumo e vai me sustentar na verdade. Porque a verdade verdadeiramente nos liberta. E depois disso, a gente vai ler Tiago 4:7, que fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu me sujeito a Deus, resisto às ofertas do diabo, ele foge de nós. Por quê, irmãos e irmãs? Porque não há alimento para ele. Ele se alimenta do pó da terra. Ele se alimenta de tudo aquilo que envolve o mundo e as coisas deste mundo. E quando eu resisto, baseado e firmado na verdade, só resta uma coisa para ele: fugir. Então a gente vai conseguindo cada dia mais avançar com Cristo, resistir a todas as ofertas e tentações do inimigo, e ele cada vez vai ficando mais fraco no sentido de fugir de nós. Não fraco pela fraqueza, irmãos, porque o inimigo ele é muito mais forte que nós. Mas nós estamos em Cristo e Cristo já venceu o inimigo. Por isso, quando eu me sujeito a Deus, eu tenho condições de resistir ao inimigo. E quando eu resisto a ele, ele foge de mim. Então, em Cristo, que é o vitorioso, aquele que já venceu o inimigo na cruz, em Cristo eu sou mais que vencedora. Não por causa de mim, mas por causa do Cristo, que morreu pela minha vida e me salvou, e me separou para Ele. E agora me dá a sua palavra, para que eu coma dela,
para que eu desfrute dela, para que eu contemple ela e possa, cada dia mais, me parecer mais com Ele. Como é importante, irmãos e irmãs, a gente ter a consciência purificada nas verdades do Senhor e entender que há um inimigo ao nosso derredor, querendo usurpar no nosso coração o trono do Senhor, querendo nos confundir, nos enganar, para que não desfrutemos de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz para cada um de nós. Quando temos Jesus, temos tudo o que precisamos. Mas o inimigo, ele quer nos levar a buscar Cristo e mais alguma coisa. Cristo e dinheiro, Cristo e um casamento feliz, Cristo e filhos do jeito que a gente entende que é o melhor, Cristo e coisas. Então, a palavra, ela vai nos levar a contemplar a verdade de que Cristo é tudo. Mas nós precisamos conhecer a palavra para entender as sutilezas que o inimigo faz para nos confundir, para nos enredar, para nos paralisar. Quando somos do mundo, não temos nenhuma experiência espiritual com Cristo, Ele não precisa fazer nada. Ele já nos deixa nas nossas vontades, porque como o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como fala a palavra, automaticamente nós vamos buscar tudo que nos distancia do Senhor. Mas quando vamos conhecendo a palavra, quando vamos buscando, comendo, nos tornando mais fortalecidos nessa verdade, o império das trevas, ele atua nos levando a 3 áreas. A desobediência, que nos separa do Senhor, as inclinações da carne, que está no nosso interior, na nossa vontade, e os pensamentos, que esses podem vir através do que está externo, as setas do inimigo, as sugestões do inimigo, os pensamentos a partir daquilo que eu venho aprendendo durante todo o tempo, através da minha família, através da escola, através da televisão, através de qualquer outra coisa que eu me alimente. Então ele vem e através de todas essas coisas, ele vai me confundindo e me levando para longe do Senhor. Isso é de uma forma individual. Coletivamente, como é que o inimigo vai atuar para nos interferir, para nos ferir e para nos distanciar do Senhor? Através da cultura. O que da cultura? Imagina tudo que está relacionado ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Tudo aquilo que vem através de propaganda, de filme, de novela, do próprio ensino, os conceitos que o mundo traz, a liberdade que o mundo traz, uma cegueira. Eu não vejo também as coisas como a partir dos olhos de Cristo, eu vejo a partir de mim mesmo ou a partir de tudo aquilo que vem de fora para mim. Então, muitas vezes eu sou levada não a pensar por mim mesma, mas a pensar pelo meio aonde eu estou, com quem eu estou me relacionando, com as coisas que eu faço parte, e também através da rebeldia, do descontentamento, do enfrentamento. Essas 3 áreas, elas são armas que o inimigo pode usar para nos confundir,
para nos enganar. Então, quanto mais eu conheço da palavra, menos influenciada pelas coisas externas eu vou ser. Então, por isso que fala que a palavra nos liberta, né? Tem um versículo que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Que está escrito em João 8,32. Porque para nós cristãos, a verdade é o que está na palavra de Deus. Então, quanto mais eu ganho dela, quanto mais eu entendo dela, quanto mais eu tenho revelação espiritual dela, mais eu consigo detectar as ações do inimigo, as sugestões do inimigo, os convites do inimigo, e mais eu consigo detectar, irmãos, se aquilo que eu tenho escolhido verdadeiramente é algo que vem do Senhor ou que não vem. Eu espero que esse estudo comece a despertar em vocês o desejo de conhecer mais da palavra, de orar a palavra, tudo aquilo que vocês entenderam e também o que não entenderam, levar aquele que tem toda a ciência, que tem toda a sabedoria, para que a gente possa almejar, irmãos e irmãs, a sermos nessa terra luz e sal, a verdadeiramente sermos mais parecidos com Cristo e saciarmos aqueles que estão com fome, com sede, cegos, surdos. O Senhor preparou um povo nesta terra para que fizesse diferença, para que pudesse dar vida àqueles que estão mortos, através da verdade, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para produzirem vida, frutos que nos levem a cada dia a sermos mais parecidos com Cristo e almejar a volta dele. Que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês e que vocês possam desfrutar da graça bendita derramada para cada um de nós por causa de Cristo Jesus. Amém? E eu quero encerrar com o Salmo 25, o versículo 1 e 2. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Que essa seja a minha oração e a sua oração. Em nome de Jesus, amém.